Oi pessoal, eu sou a Roberta do canal Beta Física e agora a gente vai resolver a questão 6 da lista de cinemática. Vamos lá. Na questão 6 é dada a função horária da posição de uma partícula, ou seja, a função que descreve qual vai ser a posição em determinado tempo dessa partícula, e são feitas algumas perguntas. A primeira é: determine o tipo de movimento, se é movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. A gente já viu, umas questões atrás, que a função da posição em relação ao tempo para o movimento retilíneo uniforme é a fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. E para o movimento retilíneo uniformemente variado, é S igual a S0 mais V0t mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. Quando a função da posição em relação ao tempo é uma função de primeiro grau, o movimento é retilíneo uniforme, ou seja, não tem aceleração, a velocidade média ela é constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, a função da posição em relação ao tempo é uma equação de segundo grau e tem aceleração, ou seja, a velocidade ela varia com o tempo. Nesse caso, a gente consegue ver de cara que é um movimento retilíneo uniformemente variado, justamente porque tem esse t ao quadrado aqui, né? E é o que mais se aproxima dessa equação daqui. Então, a letra A gente já matou. É um movimento retilíneo uniformemente variado. A letra B é o seguinte: determine o espaço e a velocidade iniciais e a aceleração escalar. Agora, a gente tem esses valores aqui que a gente vai comparar com esses daqui. Então, se a gente já sabe que a função é S igual a S0 mais V0t mais ou menos AT ao quadrado sobre 2, a gente vai descobrir o S0 é o termo que é a constante, que não está multiplicando o tempo. Nesse caso aqui, a constante que não está multiplicando o tempo é o 10. Então, aqui vale 10 metros. A velocidade inicial é essa que está multiplicando o t. O que está multiplicando o t aqui é o menos 2. Então, a velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. E aqui a aceleração é o termo que multiplica o t ao quadrado. Como o t ao quadrado aqui está sozinho, né, ele multiplica o t ao quadrado sobre 2. Aqui tem o t ao quadrado sobre 2. Como ele está sozinho, significa que o que está aqui, ó, é o número 1, né? É 1 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, a aceleração desse corpo, metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Essa é a letra B. Letra C. Determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Eu disse para vocês que quando uma função é em relação ao tempo, é sempre isso. Aqui é a função horária da posição, ou seja, a posição em relação ao tempo. Posição em relação ao tempo. A letra C pede a velocidade em relação ao tempo. Como esse é um movimento retilíneo uniformemente variado, a única fórmula de velocidade em relação ao tempo que a gente tem é aquela, né? V igual a V0 mais ou menos AT. O V0 a gente já tem. O V0 é constante e a aceleração ela também é constante. Então é isso aqui que a gente tem que colocar para poder descobrir a velocidade em função do tempo. Esses aqui são constantes. Então, a velocidade em função do tempo vai ser V0 menos 2. Lembrando que é negativo, ou seja, a posição ela diminui em relação ao tempo. Aí vai ser 0, 2, 4, 6 metros. É tipo 6, 4, 2, 0 metros. É assim. A posição ela varia de forma negativa. Mais ou menos AT. Mais 1 vezes T. Então, a velocidade pode ser escrita dessa forma ou sem escrever esse 1, né?
Então, essa é a letra C. A letra D, ela pede o seguinte: determine o espaço percorrido no instante 5 segundos. Ou seja, se eu tenho essa função aqui da posição, se eu substituir t por 5 segundos, qual vai ser a posição do corpo? Então, eu vou botar aqui embaixo. É a posição em 5 segundos. Vai ser igual a 10 menos 2 vezes 5 mais 5 ao quadrado dividido por 2. A posição, quando eu coloco assim, entre parênteses, é porque é a posição em função do tempo. É isso que significa. Então, o tempo é 5 segundos. Qual vai ser a posição quando o tempo for 5 segundos? Vai ser 10 menos 2 vezes 5, 10. Mais 5 ao quadrado é 25. Dividido por 2, 12,5. 10 menos 10, 0. A posição, então, quando o tempo é de 5 segundos, vai ser 12,5 metros. Então, essa foi a questão 6. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa questão, compartilhem meus vídeos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações e também de curtir minha página no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!